A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento e estou o segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos à lição de número 7 da classe dos jovens. Estamos avançando no terceiro trimestre da CPAD deste ano de 2018 e hoje nós vamos compreender a respeito do milagre de andar sobre as águas. E a nossa leitura bíblica está em João capítulo 6, versículo 16 ao 21. Nós vamos aprender muito da palavra de Deus. Então vamos que vamos. Vamos aprender um pouco mais para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Lição dos jovens. E é claro que nesta lição nós vamos entender sobre o milagre de andar sobre o mar. O milagre de andar sobre as águas. E a nossa leitura bíblica está baseada em João capítulo 6, versículo 16 ao 21. Vamos entender esse aspecto muito bem à luz da palavra de Deus. E eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para mim e para você. É claro, você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, seja um dos nossos alunos. E eu quero agradecer você que se tornou um dos nossos alunos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa aí também o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba nos ajudando a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Gente, eu quero agradecer você que sempre está por aqui. Quero mandar um abraço todo especial para os nossos irmãos aqui do estado da Bahia. Mandar um abraço para todo mundo que sempre assiste a gente. Que Deus te abençoe. Você de qualquer parte do Brasil, aproveita, coloca aí nos comentários de onde você é, que eu quero conhecer você para a glória do Senhor. Quero agradecer o seu carinho. Você que tem deixado aí o seu comentário, nos incentivando, dizendo que essa lição está uma bênção. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo incentivo. Sabe, gente? Isso abençoa as nossas vidas em nome de Jesus. Ore por nós, para que Deus em Cristo possa nos capacitar, para poder estar sempre ministrando uma palavra de Deus aqui para você. Eu estou deixando aí para facilitar a nossa vida, a minha, a sua, um link na descrição. Você pode clicar e baixar automaticamente o arquivo em PowerPoint se você quiser, para você utilizar na Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja, com o material da aula de hoje, sabe? Gente, eu creio que Deus em Cristo vai te abençoar poderosamente. Hoje nós estamos analisando mais um milagre a partir da ótica do Evangelho de João. Estamos analisando o milagre de andar sobre o mar. E sobre esse milagre nós vamos entender muito bem à luz da palavra de Deus. É importante que você leia o texto de João capítulo 6, versículo 16 ao 21. Faça a leitura desse texto. É importante também que ao iniciar a sua aula apresente a leitura bíblica em classe. E essa leitura bíblica em classe é até legal você pedir aos seus alunos para poder fazer essa leitura com você na sua ministração. Não se esqueça que a sua lição tem o texto do dia. Peça a um dos seus alunos para ler o texto do dia. Lembre-se também que a sua lição possui a síntese, e a síntese é uma espécie de resumo de toda a sua ministração. Querido professor, não se esqueça que a sua lição possui 3 objetivos específicos. Eu sempre falo sobre isso. Por quê? Os 3 objetivos específicos te dão um norte na sua ministração. É importante que você leia para você não fugir do assunto da aula de hoje, tá? A sua lição também tem 3 pontos. E uma dica que eu quero dar para você, como sempre tenho orientado aqui. Inicie a sua lição apresentando o tema da lição, apresentando o tema sobre o milagre de andar sobre as águas ou sobre o mar. E, obviamente, apresente ponto a ponto na sua ministração, explicando para os seus alunos, sabe? Eles vão ficar esperando ponto a ponto a ser ministrado. Isso vai ser bênção para você na Escola Bíblica Dominical. Lembre-se que nós estamos analisando esse milagre de Jesus a partir da ótica do Evangelho de João. E agora nós chegamos no 5º sinal. Observe que João trata sobre a questão de 7 sinais, 7 milagres realizados por Jesus. E o estudo de hoje é sobre o 5º sinal, o 5º milagre, o milagre de andar sobre o mar. É claro que João ele tem um objetivo aqui, de demonstrar que Cristo, o Senhor Jesus, é o Messias, o Filho do Deus vivo. Leia João capítulo 20, versículo 30 e 31 com seus alunos, que vai te ajudar muito nessa ministração. É claro que esse 5º sinal também é citado no Evangelho de Mateus e de Marcos. Mas o Evangelho de João, ele trabalha esse sinal com aspectos assim particulares desse Evangelho.
E é a partir dele que nós vamos observar isso. São aspectos que somente João demonstra. Então eu acredito que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. E o ponto número 1 da nossa lição trata sobre o seguinte sinal. E o ponto número 1 da nossa lição fala sobre os discípulos e a perspectiva do reino de Deus. É claro que vamos observar isso subtópico a subtópico. Por que eu gosto de fazer isso? Dividir em subtópico a subtópico. Porque pode surgir dúvidas aí para você no meio do caminho, na sua ministração. E aqui a gente tenta esclarecer, pelo menos de uma maneira que você possa entender e aplicar na vida dos seus alunos em sala de aula. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. Jesus se retira sozinho para o monte. É claro que João trata sobre isso para demonstrar que Cristo tinha momentos particulares com Deus, momentos a sós. Aqui eu já aprendo um princípio. Eu e você precisamos ter momentos a sós com o Senhor, só você e Deus, porque Cristo também nos ensina sobre isso. João capítulo 6, versículo 15. Esse é um aspecto perfeito e demonstrado por Cristo, de ter um momento a sós com Deus. Eu e você, como cristão, precisamos aprender sobre isso. Isso é citado até mesmo nos evangelhos sinóticos. Dessa importância que Cristo dá à oração, à consagração, ao serviço diante do Senhor, à adoração diante de Deus. Vamos avançar? Vamos para o segundo subtópico do ponto número 1 da nossa lição. Os discípulos com o coração endurecido. Cristo ele dava o exemplo, mas mesmo assim os discípulos ainda tinham o coração endurecido, por causa de não terem ainda experiências plausíveis, experiências palpáveis com a sua vida espiritual. Eles observaram os milagres. É claro, tem muita gente que observa o milagre, mas ser tocado, eles precisavam ser tocados pelo Senhor diretamente. E a partir daqui nós vamos compreender que Deus começa agora a trabalhar no coração desses discípulos. Marcos capítulo 6, versículo 52 diz que os discípulos não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães. E o seu coração ainda continuava endurecido. Esse é um aspecto que Marcos trabalha. É claro que os discípulos aqui estavam esperando um grande feito pelo Senhor. Um aspecto sobrenatural, de uma forma que eles compreendessem que ele era o Messias. E você percebe, eles já começam a participar dos primeiros milagres que João cita, mas eles ainda têm o seu coração endurecido. Tem muita gente que é assim hoje na igreja. Tem muita gente que serve a Deus, vê os milagres, por exemplo, da conversão de alguém, vê os milagres da cura de um irmão, mas se ele ainda não tiver uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural, o seu coração continua endurecido. E Cristo aqui é específico em trabalhar isso na vida dos discípulos. E Ele pode trabalhar isso também na sua vida e na vida dos seus alunos. E o terceiro subtópico diz que Jesus não tinha chegado perto deles. Capítulo 6, versículo 16 de João diz que os discípulos desceram para o mar, porque Cristo ainda não tinha chegado. Então eles embarcaram em direção a Cafarnaum. E o versículo 17 do capítulo 6 diz que Jesus ainda não tinha chegado. É claro que esse tempo de oração de Jesus, esse tempo de busca diante da presença de Deus, foi um tempo oportuno de Cristo trabalhar na vida deles, de Cristo desenvolver essa fé, essa crença no Messias, no coração deles. Para os discípulos, o Messias deveria ser um descendente de Davi, um rei guerreiro. Cristo era um descendente de Davi, mas não tinha essa visão de guerra, tinha a visão de paz, de anunciação do reino de Deus, de anúncio do reino. E você percebe aqui que Cristo agora está utilizando esse tempo para poder trabalhar no coração dos seus discípulos. Às vezes, irmãos, Deus também trabalha assim conosco. Às vezes Deus se silencia, às vezes Deus não aparece, às vezes parece que Deus não chega. Porque esse momento, esse período de silêncio, é o momento que eu e você precisamos aprender a reconhecer quem é Cristo. Às vezes uma porta se fecha, é o momento de silêncio. Uma doença chega, é o momento de silêncio. Uma situação terrível acontece, é o momento de silêncio. E é exatamente nesse momento que Deus em Cristo quer trabalhar conosco, quer trabalhar em nós. Se você
tentar explicar isso para os seus alunos vai ser uma benção. E finalizando esse ponto número 1, pense o ponto importante para os seus alunos, de uma forma que eles venham compreender em sala de aula para a glória de Deus. Vamos avançar? Vamos para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. O mar e o milagre. Aqui nós vamos entender, em 3 subtópicos, o que acontece nessa situação. O que acontece exatamente nesse mar. E qual o milagre que se é desenvolvido aqui? Esse milagre é o milagre de Cristo andar sobre o mar, sobre as águas. E vamos observar isso em subtópico a subtópico. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a situação do mar. Lembre-se que a maioria dos discípulos eram pescadores, habilidosos, trabalhavam com isso e conheciam o mar da Galileia. João capítulo 6, versículo 18 diz que ao zarparem rumo a Cafarnaum, o mar se levantou. Marcos faz questão de dizer no capítulo 4, versículo 35 ao 41, que era comum aquele mar ser agitado, por ser um mar de água doce. E claro, se encontrasse em uma região mais baixa ao nível do mar, 210 metros de diferença. E era comum também que o mar da Galileia fosse um mar de água doce, um grande lago de água doce que movimentava-se constantemente. E a Bíblia está dizendo que eles zarpam ao entardecer, ao anoitecer, e vão rumo a Cafarnaum. E o mar torna-se agitado. O mar começa a balançar aquela embarcação. O mar se torna terrível para os discípulos. Às vezes, isso acontece com a minha e com a sua vida. O mar se levanta. Nós não sabemos quando o mar vai se levantar, mas o mar se levanta. Uma situação terrível chega, um problema bate à nossa porta. Às vezes nós ficamos sem saída. Às vezes nós não temos para onde fugir, porque estamos no meio desse mar. O segundo subtópico fala sobre o processo da viagem. É importante que você leia o texto de João, capítulo 6, versículo 18 e 19. Esse processo aqui é específico. Se fosse uma noite de calmaria, eles não demorariam muito para poder chegar a Cafarnaum. Obviamente chegariam ao amanhecer. Mas aqui a Bíblia está dizendo que o mar se levantou e eles não conseguiram se distanciar muito da praia. Uma espécie de 5 a 6 quilômetros de distância, quando as águas se agitaram. E é interessante aqui que nós percebemos algo que podemos aplicar na vida dos nossos alunos. Às vezes o mar se levanta, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos fugir, porque o mar está bravio, a situação é terrível, o problema chegou e não temos para onde correr. Mesmo que você tenha experiência com a navegação, como os discípulos tinham, você percebe que eles mesmos estavam atemorizados por causa daquela situação. Às vezes tem situação que nos atemoriza, que nos tira a paz, que nos tira o sossego. E é aqui que nós precisamos compreender para poder avançar. O terceiro subtópico fala sobre Cristo que anda sobre o mar. O mar está agitado contra nós, está agitado contra os discípulos. E o que acontece? Cristo vem aí. E Cristo se aproximando dos discípulos, não importa se o mar está agitado, ele vem para cuidar dos seus. Ele vem para cuidar de mim e de você, que precisa ter esse conhecimento dele, ter essa experiência com ele. Versículo 19 do capítulo 6 de João: foi no meio daquela turbulência que os discípulos viram uma pessoa andando sobre as águas. Essa pessoa era Jesus. Essa pessoa é Cristo. É no meio da turbulência da sua vida, no meio da turbulência da vida dos seus alunos, que você vai reconhecer Cristo e vai ter uma experiência maravilhosa com Ele que vai marcar a sua vida. Mateus 14, 25 e 26 diz que infelizmente os discípulos imaginaram o folclore judaico de uma espécie de um fantasma que apareceria sobre as águas. Isso é o que acontece quando a gente ainda não tem experiência com Deus. Às vezes a gente fica imaginando coisas, pensando em todo tipo de possibilidade, se esquecendo que é Cristo que está se aproximando de nós. Às vezes a gente pensa só no pior, os discípulos pensaram só no pior. Mas é no meio das águas turbulentas que nós reconhecemos a sua voz.
É no meio das águas turbulentas que Cristo se demonstra para mim e para você. E no meio da tempestade que Cristo se revelou. É no meio da tribulação que você vai encontrar Cristo perfeitamente. Finalizando esse segundo ponto, apresente para os seus alunos o pense o ponto importante para você poder avançar. Pergunte a eles se eles estão compreendendo a respeito desse aspecto do milagre. Participe, dê aos seus alunos também a participação. Se gerar dúvida, não tenha medo, porque isso pode ser utilizado em sala de aula como recurso para você. Vamos para o terceiro ponto da nossa ministração, em nome do Senhor Jesus. O terceiro ponto fala exatamente sobre eu sou. O terceiro ponto é uma palavra de Cristo. Eu sou. Ele é aquele que se revela para a gente no meio da nossa tribulação, no meio da tempestade, como se revelou para os discípulos. Vamos entender isso subtópico a subtópico, para que você possa explicar em sala de aula. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. Na resposta à afirmação do nome de Deus, leia João capítulo 6, versículo 20. Quando os discípulos se desesperaram no meio do mar, Cristo traz a resposta. Eu sou. Ele é o Cristo, Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que se revelou para Moisés na antiga aliança, dizendo eu sou o que sou. E essa mesma palavra se revela aqui para os discípulos no meio de uma tempestade. Cristo utiliza aqui um nome bíblico, uma revelação divina da antiga aliança para os seus discípulos. Isso dá a entender que os discípulos ainda não compreenderam que Cristo era o Messias. Ainda não compreendiam que Cristo era o Messias. E agora Cristo se revela por completo para eles. Ele se revela como eu sou. Os discípulos participaram dos milagres, mas o seu coração estava endurecido. E agora, diante da tempestade, ele se revela. Eu sou o Messias. Eu sou o Senhor. Vamos para o segundo subtópico, avançando no ponto número 3 da nossa ministração. A divindade do Senhor. Cristo é o Senhor. E Ele aqui está sobre as águas, algo que era impossível a partir do raciocínio humano, dando a entender que Cristo é o Criador, Cristo é divino, que Jesus é o Messias e Ele está andando sobre as águas. Um aspecto que é importante você trabalhar até mesmo com seus alunos é a respeito da divindade de Cristo. E um dos símbolos dessa divindade, dessa presença maravilhosa do Senhor, é esse milagre que estamos observando na ótica de João. Finalizando essa lição, nós vamos chegar no subtópico de número 3, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Do assombro à esperança. João capítulo 6, versículo 21. Lê esse texto com seus alunos. Os discípulos estavam desesperados, sem saber quem era. Desesperados no meio da tribulação, no meio da tempestade. E às vezes a gente está assim também, desesperado no meio da tribulação, desesperado no meio da tempestade. Mas quando nós reconhecemos a Cristo, nós entendemos, é o Mestre. É Ele que está trabalhando em nós. Às vezes Deus utiliza situações para trabalhar em nós. E os discípulos saíram do medo para a esperança, do assombro para a esperança. E acontece assim com a gente. Às vezes em situações na nossa vida que nos leva para a presença de Deus. Nos faz reconhecer que Cristo é o Messias, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Finalizando essa lição, apresente o pense e o ponto importante do ponto de número 3 em nome do Senhor Jesus. E o ensino que a escola bíblica nos ensina nessa ministração é exatamente sobre isso, de crer nessa essência, de crer que os nossos problemas não são maiores do que o Cristo que nós servimos, de não termos um coração endurecido diante da presença de Deus, mas crermos na fidelidade do Senhor pela fé. Eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você nessa ministração. Compartilhe esse vídeo para os seus irmãos em Cristo Jesus. Eu estou comentando a lição dos adultos e a dos juvenis também. Gente, deixa aí seu likezinho, seu joinha e segue a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula para a glória de Deus.